Olá, queridos. Eu sou o pastor Paulo Roberto com 5 minutos de café, palavra e oração. Livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 1, nós lemos: Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia, levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Quando Deus tem um plano. Eu imagino que toda pessoa que se entrega ao Senhor recebe dele um plano maravilhoso de vida. Eu não creio naquela pessoa que aceita Jesus como seu Salvador e a vida não muda, permanece aquela mesma coisa sem nada alterar. No mínimo, paz você sente, no mínimo, algo novo acontece, conforme nós lemos em 2ª carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, que diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, ou se faz novo, como diz no original. O que significa que Deus não permite que a nossa vida permaneça a mesma, sem haver alteração. Quando nós olhamos para Jeremias, no capítulo 29, o versículo 11, não é nada diferente disso. Porque diz aqui na palavra: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar, e não de lhes causar dano ou mal ou malefício, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Você percebe que quando nós estamos debaixo da graça, da bondade, da misericórdia do Senhor, quando Ele é aquele que rege a nossa vida, nós ganhamos planos de vidas maravilhosos da parte do Senhor. E Ele diz planos de prosperar, plano de paz, plano de esperança. Deus é aquele que tem sempre os melhores planos para os seus filhos. Mas, para que saibamos que Deus tem um plano para nós, quando nós olhamos para a história aqui de Moisés, eu penso que ele faz muitas vezes assim conforme fez com Moisés, antes de Moisés tirar o povo de Israel do Egito. Moisés, como bem sabemos, foi criado no palácio egípcio como filho adotivo da filha de Faraó. Passou a ser neto de Faraó. Certamente, quando Moisés se torna um membro da família real egípcia, ele agora recebe um plano de vida, um plano de futuro. Só que este plano estava debaixo de todo o comando faraônico. E eu não tenho dúvidas alguma que o plano que Faraó e a sua filha tinha para o seu filho adotivo, Moisés, era de futuramente se tornar um faraó também. E quando uma pessoa se transformava, se tornava no faraó, não era vista como um ser qualquer, uma pessoa comum, não. Era vista como um semideus, ou metade humano, metade Deus. Moisés talvez até pensasse que isto fosse acontecer com ele. Mas esse plano foi por água abaixo quando ele presencia um egípcio agredindo um hebreu e ele se coloca na condição de defender o hebreu e acaba matando o egípcio. E por causa disso, o plano que possivelmente havia para Moisés agora foi por água abaixo. Já não existe mais. E aí sabemos que Moisés foge, sai do Egito e vai morar em Midian. E lá em Midian se casa com a filha do sacerdote de Midian, Jetro, e passa 40 anos. E a vida de Moisés, nesses 40 anos, a gente percebe que era cuidando de ovelhas, cuidando do rebanho do seu sogro. Talvez na cabeça, na mente de Moisés, jamais ele teria um plano melhor de vida, a não ser ficar ali naquela parte do deserto improdutiva, quente, árida, seca. Não havia nada que pudesse mais acontecer. Mas aí Deus se revela para ele. E quando Deus se revela para ele, mostra que havia um plano maravilhoso, um plano criado para transformar não apenas a vida de Moisés, mas de todo o povo hebreu que estava há 430 anos dentro do Egito. E o plano que Deus tinha para Moisés certamente seria um plano maravilhoso. E a partir daquele momento, nesse primeiro encontro em Êxodo 3, mudaria toda a sua história. É o assunto que eu quero compartilhar com vocês esta semana. É o tema da semana.
quando Deus tem um plano. E eu tenho certeza que você que me ouve hoje, Deus tem plano ou planos para você, para sua família. Vamos orar para que o Espírito Santo fale com cada um de nós de maneira individual, em nome de Jesus. Ó Deus, Pai, eu não sei quais são os teus planos para a vida dos teus filhos, mas o que eu sei é que tudo que o Senhor tem para nós é maravilhoso. Eu te peço que os teus planos comecem a acontecer. Em nome de Jesus. Amém.